Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo, urologista. Hoje, dia 6 de setembro, é dia do sexo, e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante comum no consultório, que é ejaculação precoce. Homens de todas as idades, é muito comum. 1 em cada 3 homens tem queixas sexuais, tem queixas de ejaculação precoce, que é um tema bastante controverso, porque tentam definir, na verdade, com tempo, com número de penetração, sendo que, na verdade, o que define é assim, a satisfação do casal. Se eles estão contentes com a sua vida sexual, independente do tempo, não tem o que se preocupar. Agora, se é uma pessoa que tem uma expectativa também irreal, por exemplo, ele demora mais de 5 minutos para ejacular, e ele gostaria de demorar meia hora, a expectativa dele que está, na verdade, irreal, né? Se fosse possível definir um tempo, número de penetrações do coito para se definir uma ejaculação precoce, a partir da penetração, a ejaculação com 1 minuto ou com menos de 1 minuto seria um tempo, vamos dizer assim, limite para ejaculação precoce. E então um tempo que a pessoa tinha uma relação mais duradoura e diminuiu pelo menos em 3 minutos essa ejaculação e ficou insatisfatório para o casal, também pode ser uma definição, tá bom? Mas sempre lembrar que, na verdade, o padrão é a felicidade, é a parte sexual, o casal está bem resolvido, né? Aqui, ó, eu coloquei as definições e os tipos. Os tipos mais comuns é a primária e a secundária. A primária é daquele indivíduo jovem que desde sempre desde o início da vida sexual, apresentava um tempo muito rápido de ejaculação insatisfatório. E o secundário é muitas vezes um casal, um homem que já tinha uma vida sexual satisfatória, não tinha queixa de ejaculação precoce, e por algum motivo, vários motivos diferentes, motivos de saúde, motivos de ansiedade, motivos de relacionamento, passou a ter uma ejaculação muito rápida, né? Às vezes, mesmo alguns homens têm ejaculação precoce com algumas parceiras e não tem com outras, né? Vide que daí o problema realmente não é somente dele, somente físico, e sim de relacionamento. As causas da disfunção, as causas mais comuns aqui são disfunção sexual erétil. Por que disfunção sexual erétil? Aqueles homens que têm realmente uma causa orgânica de disfunção erétil, eles acabam ejaculando mais rápido por não conseguir manter uma ereção em um tempo de coito suficiente. Outra causa muito comum são os problemas de relacionamento. Às vezes o homem nem percebe que, na verdade, o ato sexual em si é um confronto, e aquele momento de confronto com a realidade, ele tem, por motivos às vezes inconscientes, ele tem insegurança, ele tem receio, ele tem medo de machucar muitas vezes a esposa, ou então tem medo, será que a insegurança dele é de estar satisfazendo, de estar sendo bem recebido para o momento do sexo? Então, o problema de relacionamento é uma causa bastante comum que sempre tem que ser investigada e perguntada em várias conversas. Às vezes não é com uma consulta que se chega nesse problema e se resolve, tá? Medicamentos. Às vezes alguns pacientes têm ejaculação precoce pela parada de remédio. Ele tomava remédio, ele tomava medicamentos controlados e por algum motivo não precisa mais desses medicamentos, e ele começa a se queixar de ter uma ejaculação muito rápida. Outra coisa muito comum isso. Outra coisa muito comum, pacientes, por exemplo, que tinham consumo alto, o consumo de álcool, quando param de consumir álcool, que é excelente para a saúde, muitas vezes eles começam a ter dificuldade no controle do tempo da ejaculação, também é uma coisa bastante comum. O intervalo entre os coitos, outra coisa muito comum, às vezes, assim, nem classificamos como ejaculação precoce se a pessoa tem eventualmente uma ejaculação precoce, mas às vezes ele tem tão poucas relações, é tão infrequente, o tempo entre uma relação e outra é muito espaçado, é muito demorado entre uma relação e outra, que a pessoa sempre tem ejaculação precoce, ejaculação rápida. E se realmente começar a ter uma vida sexual mais ativa, com relações mais frequentes, esse tempo de ejaculação vai melhorando e o controle sobre essa ejaculação aumenta, melhora, né? Diagnóstico, gente. Diagnóstico é simplesmente uma consulta com o seu urologista. Não precisa fazer nenhum exame, nenhum teste de laboratório, ultrassom, nenhuma injeção, nenhum teste de ereção fármaco induzido. Simplesmente uma consulta, uma conversa bem aberta, bem honesta com o seu médico.
Eu recomendo que essa conversa também tenha em casa com a sua parceira, ajuda muito, tá? Tratamento, principal forma de tratar, gente, é, na verdade, multifatorial. Tem que ser uma combinação de tratamentos. Tem que ser com remédios, com medicamentos, tem que ser com psicoterapia, tem que ser em sucessivas conversas com o urologista, tentar elucidar, no seu caso, no caso individual, o que é a raiz do problema. Pode ser diferentes fatores, como eu comentei, mas se a gente simplesmente trata com remédio e você acha que vai melhorar, o remédio vai te curar, você está enganado, não vai conseguir melhorar, não vai. O remédio simplesmente é um primeiro passo, o remédio é um início de um tratamento para dar tempo de você conseguir com outras maneiras achar o seu problema, achar a raiz do seu problema, identificar esse problema e aí sim melhorar de uma forma mais definitiva. Os medicamentos, geralmente os medicamentos podem ser os antidepressivos, remédios que têm um efeito colateral muito bom, um efeito colateral de aumentar o tempo da ejaculação, a resposta da ejaculação. Sprays e anestésicos locais funcionam também, nem tanto assim, mas é mais uma ajuda, mais uma coisa que vai te ajudar no controle da ejaculação. A psicoterapia, como eu falei, é fundamental. Terapias sexuais, por exemplo, técnicas do para e recomeça, start, stop. Você, durante o coito sexual, antes de chegar naquela linha, naquela reta final, você para o coito, interrompe o coito, deixa a estimulação abaixar aquela estimulação sexual, com isso você não ejacula, você aí recomeça o coito. Né? Muitas vezes, se o homem tem uma dificuldade de ereção, não consegue fazer isso. Né? Tem que ser um homem com uma ereção de qualidade boa, preservada, sem nenhuma disfunção erétil orgânica para conseguir fazer isso. Tem a técnica do aperto, também bastante comum. Você interrompe o coito ali, aperta a região entre a glande e a haste do pênis durante alguns segundos de maneira suave. Isso diminui o estímulo, diminui a excitação e você recomeça. Então são técnicas de start-stop, de para e recomeça. Funciona. É a solução? Não. Faz parte, são táticas que você tem que usar e você tem que usar de todas essas táticas de maneira a ir progredindo e controlando cada vez melhor a sua ejaculação. Posição também, às vezes tem posição que o homem se excita muito mais, tem posição, homem que gosta mais de uma posição, mulher que prefere outra posição. Então a posição às vezes que você não se sente tão excitado pode ajudar você a controlar a sua ejaculação. Né? E quanto mais tranquilidade, tempo, segurança, um lugar seguro, um lugar com tempo, sem pressa, influencia também. Por exemplo, uma das causas assim, de ejaculação precoce que eu costumo sempre investigar é aquela pessoa que se masturba muito. Não que a masturbação seja um problema, a masturbação é saudável, tá, pessoal? O problema é quando você se masturba, o homem se masturba de forma assim impensada. Só quer chegar ao clímax, só quer ter o orgasmo, só quer ter ejaculação e correr para fazer outra coisa logo, com pressa. Então, aí sim a masturbação pode ser um problema, tá? Então a masturbação que você está pensando teoricamente no prazer não só seu, mas no prazer da sua parceira e no tempo e de levar aquilo com mais tempo e com mais calma, de prolongar a sua vida sexual, aí sim ela pode ajudar, tá bom? Acho que se comentei bastante, esse vídeo pode ser bastante elucidativo. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar aqui, mandem perguntas via direct, eu tentarei responder a todos, tá bom?